Você na cara do gol. Garotinho José Carlos Araújo, meus amigos da Super Rádio Tupi. Foi uma grande vitória do Brasil, uma vitória elástica, podia ter sido até um pouco maior, foi 4-0, podia ter sido 5, talvez 6-0, seria a favor nenhum. O time do Peru não vai se classificar para nada, não vai nem disputar a repescagem, a menos que aconteça um grande milagre, o time é muito fraco. Seleção peruana que já teve um centroavante como Paulo Guerreiro, hoje é um time totalmente inoperante em jogadas ofensivas. As duas finalizações do time no gol foram do lateral direito Advíncula, que já é um veterano na equipe e que, portanto, demonstra fragilidade do adversário. Fragilidade à parte, a gente tem que analisar o que o Brasil está fazendo. Hoje, diferentemente do que aconteceu na partida contra o Chile, o técnico colocou um lateral direito de verdade, o Wanderson, que não é aquela maravilha para a posição, mas pelo menos é um jogador que conhece a lateral direita. Ainda assim, ele teve um pouco de limitação no começo, muito provavelmente por indicação, por determinação do técnico, para que o Brasil continuasse com aquela formação de que o lateral direito forma um terceiro zagueiro para liberar o lateral esquerdo, Abner, que é bem ofensivo. Já que o Brasil jogou sem um ponta aberto pela esquerda, Rodrigo muito por dentro, muito fazendo meia, Rafinha a mesma coisa, Abner é que tinha essa incumbência de ir na lateral. Mas tudo bem, você pode ter um sistema, digamos, híbrido, em que isso aconteça na maioria das vezes, e em outras vezes o Abner fique para liberar o Wanderson para atacar. E quando você joga em casa contra um adversário tão fraco, você tem que ter menos gente defendendo e mais gente atacando. Hoje, por exemplo, nesse jogo contra o Peru, você podia atacar, o Brasil podia atacar ao mesmo tempo com os dois laterais, sem problema nenhum. Ele já tinha dois zagueiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que formam a melhor dupla de zaga do Brasil, que o Brasil pode ter no momento, e um volante, que era o Bruno Guimarães. Tudo bem que ele não é propriamente um volante de marcação, é um volante mais de saída. Mas dava para fazer aquela saída de bola com esses três. Não precisa prender o lateral. Solta o lateral direito, deixa ele atacar. Só no segundo tempo o Wanderson teve essa liberdade. Muito provavelmente porque o jogo já estava 1-0. Logo com 8 minutos do segundo tempo já estava 2-0. Foram 2 pênaltis, 37 do primeiro tempo, 8 do segundo tempo. Ali já acabou com o jogo. O jogo já estava com a fatura liquidada. E aí o Wanderson foi mais para a linha de fundo, recebeu algumas bolas em que ele conseguiu fazer ultrapassagem e principalmente o time se acertou a partir dos 22 minutos, quando entrou Luiz Henrique. 22 não, um pouquinho antes. 19 minutos do segundo tempo. 23 minutos do segundo tempo. Foi quando entrou o Luiz Henrique junto com o Andréas Pereira. Esses dois jogadores deram ao time do Brasil maior leveza, jogando para o ataque. Inclusive por isso que há pouco expliquei que o Peru ia defender mais. Nada, perdendo de 2-0, foi tentar arriscar alguma coisa. No que saiu, tirando aquela linha de 5 e mais 4 na segunda linha, ele ia se expor e ia abrir espaços para a seleção brasileira. O primeiro gol do Brasil nasceu de uma jogada iniciada pelo Gerson. Aliás, é bom a gente falar um pouco sobre ele. Ótima participação do Gerson hoje. Só não foi o melhor em campo porque o Bruno Guimarães foi melhor do que ele. Mas o Gerson jogou muito bem. No começo, muito aberto. Os primeiros 15, 20 minutos, quase que o Gerson não participa do jogo. Estava lá perto da lateral direita para ajudar o Savinho, só que o Savinho não se ajuda e não quer ajuda de ninguém. Ele quer resolver tudo sozinho. E vai levando, vai arrastando para tentar dar o corte para dentro ou para o fundo e não consegue ter essa rapidez. Ele demonstra para o adversário o que ele está querendo fazer, e o lateral deu conta dele. Dobrava a marcação, às vezes triplicava. Por quê? Porque ele demorava a tomar as decisões, e muitas vezes tomou decisões erradas. Quando o zagueiro já estava muito perto, tentava cortar para dentro para bater no gol, o Lopes vinha, ou então o volante Cartagena vinha, para bloquear a jogada dele. Com a entrada do Luiz Henrique aos 24 minutos do segundo tempo, o jogo mudou. O Luiz Henrique, em 1 minuto, já fez a primeira grande jogada, 1 minuto que ele estava em campo e saiu o gol. Ele entrou aos 24 e aos 25 ele fez a jogada.
driblou o Lopes, foi para a linha de fundo, meteu o cruzamento de perna direita e o Andréas, que tinha entrado junto com ele, acompanhando a jogada ali pela marca do pênalti mais ou menos, deu um voleio sensacional e mandou a bola na rede, trazendo o terceiro gol do Brasil. Então o primeiro gol foi num pênalti em que o Igor Jesus driblou o Zambrano, ia ficar na cara do gol, e aí o Zambrano meteu a mão na bola. Pênalti, Rafinha bateu, bola num canto, goleiro no outro, 1-0. 8 do segundo tempo, 2-0, Rafinha tocou de lado. Aí foi a única jogada que o Savinho levou uma vantagem sobre o lateral. E aí veio na cobertura o Zambrano. Zambrano também, vou te contar, vai ser desastrado assim lá em Lima, no Peru. Fez 2 pênaltis, um com a mão e outro com a falta no Savinho. E aí foi quando entrou o Luiz Henrique. Entraram Luiz Henrique e Andréas. E aos 26 saiu esse terceiro gol. E 2 minutos depois, o Andréas recupera uma bola no meio do campo, dá no Igor Jesus, que conhece, rapidamente pensa e conhece o posicionamento, o jeito de jogar do Luiz Henrique. Aquilo que a gente fala, enquanto você puder aglomerar 2, 3 jogadores que já se conhecem, é bom para o time, porque você não precisa ficar carecendo de entrosamento. Eles já se conhecem. Igor Jesus meteu rápido, Luiz Henrique dominou, ajeitou, tal qual o gol que ele fez contra o Chile, fez agora sem que o goleiro esboçasse qualquer reação. 4-0 foi o resultado, ainda teve a chance do Matheus Pereira aos 38, que a bola raspou na trave, e o Brasil ainda teve uma falta do Andréas, que podia ter feito o 5º gol. 5-0 seria um placar melhor para retratar o que foi essa partida. Temos um time? Sim. Os volantes, Bruno Guimarães e Gerson. Espero que eles possam ser reconduzidos à seleção na próxima convocação. Os 2 zagueiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os laterais, ainda estamos numa fase de acerto. Wanderson e Abner foram bem hoje, mas é preciso considerar a fragilidade do adversário. E no ataque? Não dá, né? O que o Luiz Henrique fez em 25 minutos foi muito mais do que o Savinho fez no restante da partida inteira. Igor Jesus é um bom centroavante, Endrick seu reserva e o Rodrigo. Vamos esperar quando o Vinícius Júnior puder jogar para aparecer nesse time e ver como é que vai ficar. Rodrigo armando, com Rafinha armando, são opções do técnico. O Brasil vai aos poucos, como disse o Dorival e vai dizer daqui a pouco na coletiva, montando o seu melhor time, a sua melhor versão para alegrar a torcida brasileira. 4-0 até foi pouco, mas foi um placar que alegrou o torcedor brasileiro. É isso, está de volta o fenômeno do rádio brasileiro. Ontem, depois da palhinha final do Heraldo Leite, o que deixa você na cara do gol. Brasil 4, Peru 0. 2 gols do Rafinha de pênalti.